Olá, retornamos agora à parte 4 da Lei 1656, que trata sobre o Estatuto do Funcionário Público Municipal de Curitiba. Então vamos ver agora sobre a função gratificada. A função gratificada é instituída em lei para atender encargos de chefia. Foi aquilo que eu falei sobre o afastamento, sobre o interino e outros que não justifiquem a criação de cargo. A designação de funcionário para a função gratificada é de livre escolha do chefe do executivo mediante ato expresso, ou seja, ele vai baixar um decreto. A gratificação será percebida cumulativamente com o vencimento ou remuneração do cargo. Não perderá a gratificação um funcionário que se ausentar em virtude de férias, licença-prêmio, luto, casamento, doenças, serviços obrigatórios por lei ou de atribuições decorrentes de sua função. Quando a gente diz cumulativamente com vencimento, quer dizer o seguinte: determinadas funções gratificadas, o valor é pequeno, então ele serve para agregar dentro do vencimento. Somente quando a função for muito alta e superar o vencimento é que nós teremos uma situação atípica, que será a opção pelo maior provento. Então, o que diz a Constituição Federal no artigo 37, inciso 2º? A investidura em cargo em emprego público depende de aprovação prévia e em concurso de provas ou provas e títulos, foi o que nós já vimos nessa aula da Lei 1656. Daí, embaixo, no finalzinho, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão. Então, no caso, que é de livre nomeação e exoneração do chefe do executivo. Neste caso, nós vemos, conforme a Lei Orgânica do município de Curitiba, artigo 80, inciso 2º e o 4º e o 6º, os demais cargos em comissão e as funções gratificadas serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnico ou profissional. Aqui nós vemos cargos em comissão ou funções gratificadas. E as funções gratificadas que são inerentes à chefia, essas preferencialmente são cargos de carreira, por isso é FG, função gratificada, não é cargo comissionado, e geralmente acaba sendo nomeado para o exercício dessas funções o corpo técnico, aquele servidor mais preparado para o exercício desse tipo de atividade. Geralmente essa atividade acaba sendo de chefia. Substituição. Haverá substituição remunerada no impedimento legal ou temporário do ocupante de cargo isolado de provimento efetivo ou em comissão na vaga de cargo ou função gratificada, ainda quando a substituição ultrapassar o prazo de 30 dias. Então, aqui é o seguinte: quando nós temos na estrutura organizacional, nós temos uma hierarquia natural. Por exemplo, secretário, superintendente, diretor. Abaixo do diretor nós temos assessoria, FG6, ou então cargos técnicos C3 ou FG5, que equivale ao C3, que são funções propriamente na linha de chefia. O que acontece? Vamos supor que o secretário está interinamente impossibilitado de exercer a função ou está fora. Quem que vai responder? Momentaneamente ele está impedido de exercer o seu ofício. Quem que vai responder interinamente? Quem que vai substituir? De imediato o seu superintendente. E no caso do superintendente, quem que vai substituir o seu superintendente? De imediato seu diretor, e assim consequente. Então, é uma substituição natural, ela ocorre de maneira natural, e enquanto não ultrapassar 30 dias, não vai gerar benefício financeiro para quem está exercendo esta atividade. Ou seja, quem está sendo substituído recebe seus proventos normais e quem está exercendo a atividade não vai receber nada por isso, além da sua remuneração normal.
Agora, a substituição remunerada vai depender de expedição de ato à autoridade competente para nomear ou designar, e só se efetuará quando imprescindível em face das necessidades do serviço. O que acontece? Temos algumas regras. O substituto exercerá o cargo ou a função enquanto durar o impedimento do respectivo ocupante, sem que nenhum direito lhe caiba de ser provido efetivamente no cargo. Ele vai estar interino, ele nunca vai poder ser efetivamente nomeado. Exceto casos assim, vamos supor, falecimento do cargo que ele está, do gestor que ele está substituindo, alguma coisa, mas são coisas, e isso não gera direito. Existe a possibilidade, mas nunca vai gerar o direito. No caso da substituição remunerada, no impedimento legal ou temporário do ocupante do cargo isolado de provimento efetivo ou em comissão, o substituto perderá durante o tempo da substituição o vencimento ou remuneração do cargo que é ocupante efetivo. Então, vamos supor, um diretor que está substituindo o exercício da função de um superintendente por um período superior a 30 dias, foi baixado um decreto de substituição e tudo mais, ambos ficam recebendo essa remuneração, logo o diretor não vai receber os seus proventos como diretor e vai receber os proventos como superintendente, igual ao superintendente que ocupa o cargo efetivo. Então, nesse sentido, assim, os chefes de serviço serão substituídos em seus impedimentos na forma prevista em regulamento pelo servidor mais antigo ou mais responsável, conforme o regulamento próprio de cada setor. Os tesoureiros aqui serão substituídos, isso aqui a gente tem que lembrar que é de 1958. Então, o que a gente fala de tesoureiro hoje são os auditores fiscais. E lá tem a regra própria dentro das chefias também. Tempo de serviço. A apuração do tempo de serviço para efeitos de promoção, aposentadoria, disponibilidade, licença-prêmio e gratificação adicional será feita em dias. Serão computados os dias de efetivo exercício à vista, o registro de frequência ou de folha-ponto. O número de dias vai ser convertido em anos, considerando sempre 365 dias. Feita a conversão, os dias restantes até 182 não serão computados, arredondando-se para um ano, quando excederem esse número. O tempo de serviço propriamente dito, ou o efetivo exercício, como que se dá? Férias e licença-prêmio, casamento por 8 dias, esses dias são contados como efetivo exercício, luto por falecimento dos cônjuges, companheiros, pais, filhos, avós, netos e irmãos por 8 dias consecutivos, convocação para o serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios por lei. Aqui entra aquela regrinha que eu falei do candidato com 17 anos que se alistou, entrou no serviço público, ele foi convocado, então a convocação do serviço militar, existe essa possibilidade, mesmo ingressando com mais de 18 anos na carreira. Além daquela convocação em tempo de guerra, porque o ex-militar, aquele que serviu às Forças Armadas, ele fica durante 5 anos como reserva do Exército. Em caso de guerra ou intervenção, ele pode ser convocado também. Então, é uma convocação do serviço militar. Júri e outros serviços obrigatórios por lei, ter sido colocado à disposição do governo estadual e nacional por ato do chefe do executivo, licença ao funcionário acidentado em serviço ou atacado de moléstia profissional. Importantíssimo o preenchimento da comunicação de acidente de trabalho. Por quê? Porque isso vai te dar toda a garantia, além da contagem do tempo de serviço, toda a garantia para os efeitos legais. Se acaso o servidor está no deslocamento, ir e vir para o trabalho e sofre um acidente e não faz a comunicação do acidente de trabalho, ele simplesmente vai pegar um atestado médico normal, não vai ter a reposição dos gastos que teve com todo o medicamento, tratamento e tudo mais, e não vai contar esse tempo efetivo de exercício, podendo inclusive ele vir a ser aposentado por invalidez, mas será proporcional, e aqui não. Se houver uma aposentadoria em razão de um acidente de trabalho, ela será integral. Então, por isso é muito importante que se observe esse ponto enquanto na carreira. Licença a funcionária gestante, moléstia
devidamente comprovada até 3 dias por mês, missão ou estudo noutros pontos do território nacional ou no estrangeiro, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo chefe do executivo. Licença para tratamento de saúde até 8 dias por ano. Então vejam, até 3 dias por mês ou 8 por ano. Então não é acumulativo. Dentro do ano civil. E luto por falecimento de sogro, enteado e cunhado por 2 dias consecutivos. Aqui entra uma observação. Enteado considera-se como filho. Logo, ele tem que ter direito ao luto de 8 dias. E não o luto que se fala aqui como sogro ou cunhado, que seriam por 2 dias. As licenças para tratamento de saúde concedidas até o limite de 24 meses consecutivos não serão contadas nesse caso, unicamente e somente para efeito de aposentadoria. O tempo de serviço público federal ou prestado a outros municípios e as organizações autárquicas comportar-se-á para efeitos de disponibilidade e aposentadoria. O tempo de serviço público ou prestado às autarquias municipais, estados em funções de cargo eletivo, municipal, estadual, federal e as Forças Armadas será contado para todos os efeitos legais. Os funcionários que foram incluídos no quadro suplementar e mais tarde aproveitados para o quadro geral do funcionalismo contarão para todos os efeitos. Aqui é aquela questão que hoje talvez o quadro remanescente anterior a 88 tenha alguém nessa condição, mas via de regra não se aplica a todo o servidor público, todo o funcionalismo público. Dentro do tempo do serviço, será assegurado ao funcionário o direito de licença para o exercício de cargo eletivo enquanto durar os efeitos legais. O período relativo à disponibilidade é considerado como de exercício unicamente para efeitos de aposentadoria. É vedada a acumulação de tempo de serviço simultâneo prestado em 2 ou mais cargos ou função, no caso União, Estados, municípios, autarquia, sociedade de economia mista. Não será computado para nenhum efeito o tempo de serviço gratuito. Lembram daquela designação que nós falamos anteriormente? Não se computa como tempo de serviço para fins de aposentadoria. Sem prejuízo do vencimento, nós teremos então algumas concessões. Remuneração ou de qualquer outro direito ou vantagem, não se perde nada, o servidor poderá faltar ao serviço. 8 dias consecutivos por motivo de casamento, falecimento dos cônjuges, companheiros, pais, filhos, avós, netos e irmãos, por 2 dias consecutivos em razão do falecimento do sogro, enteado e cunhado, e aqui entra aquela observação novamente que enteado é filho. Então ele deve estar na linha A e não na linha B. Ao funcionário que no desempenho de suas atribuições comum pagar ou receber em moeda corrente poderá ser concedido um auxílio fixado em lei para compensar as diferenças de caixa. Aqui nós temos uma legislação própria, isso aqui é um auxílio que se tinha antigamente, se fazia dessa forma, então hoje mudou, nós temos uma legislação própria. Vamos lá, o auxílio não poderá exceder a 5% do padrão de vencimento, só será concedido dentro dos limites da dotação orçamentária. Auxílio funeral. Auxílio funeral é o valor que é destinado para cobrir as despesas com o funeral do servidor. Então, em virtude de falecimento do servidor, será concedido a título de auxílio funeral a importância correspondente a R$3.000, a qual ela será atualizada pelo valor médio anual repassado pela Prefeitura às concessionárias do Serviço Público Municipal. Então, não é um 3.000 fixo, que existe atualização de acordo com esse repasse. A despesa correrá por dotação própria do cargo, não podendo, por este motivo, um novo ocupante entrar no exercício. Quer dizer o seguinte, essa despesa é focada dentro daquele cargo, então somente poderá ser ocupado o cargo após fechar essa despesa ali, porque daí esse cargo passa agora a ser direcionado para outra pessoa. Mas isso é aquilo que eu falei, nós temos praticamente 3.000 cargos na Guarda Municipal e temos ocupados hoje no máximo 1.428 cargos. O pagamento será efetuado pela respectiva repartição do atestado de óbito e daí esse valor será dirigido
a quem pagou, quer seja o cônjuge ou alguém que apresentar os documentos comprovando que fez o pagamento deste funeral. O município poderá conferir prêmio por intermédio do órgão competente dentro dos recursos orçamentários. Esse prêmio eu nunca vi ser realizado. Dentro das concessões, a lei regulará as operações de créditos concernentes ao funcionalismo mediante o desconto de consignação no vencimento ou remuneração, ficando limitada às entidades oficiais a faculdade de transigir com o funcionário público. Aqui quer dizer o seguinte, nessas concessões, o funcionário público, o servidor público, que é a maneira correta de falar, é livre à associação profissional ou sindical. Esse é um dispositivo da Constituição Federal no artigo 8º. O artigo 37, inciso 6º, lhe traz uma garantia. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Nesse sentido, o servidor acaba se associando a um sindicato ou uma associação de classe. Ele fazendo isto, a partir do momento que ele fez esse vínculo, este pedido é encaminhado pela associação, pela representante de classe, à prefeitura para que daí se proceda o desconto na folha de pagamento, aquela mensalidade anual. Então é somente dessa forma que se estabelece. Então a lei regulará as operações de crédito concernentes ao funcionalismo mediante o desconto de consignação no vencimento ou remuneração, ficando limitada a entidade oficial a faculdade de transigir com o funcionário público. Nesse sentido que está estabelecido. Então chegamos ao final de mais uma aula sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Curitiba, Lei 1656 de 1958. Até a próxima aula.